Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de como descrever cenários. Esse tema foi pedido numa enquete que eu fiz em outra rede social para fazer uma live e eu fiz uma votação, né, de cada sugestão que eu recebi. E esse tópico não venceu a votação, mas eu achei ele tão interessante que eu decidi trazer aqui para o canal, através de um vídeo, né, para a gente poder falar um pouco mais desse assunto que é muito importante, que é realmente um pouquinho complicado e que muitos escritores, às vezes, erram a mão, seja porque descrevem demais ou porque descrevem de menos também. Tá? Então aqui eu vou falar de 3 tópicos importantes para o leitor, para o escritor se guiar para tornar a descrição do cenário mais interessante para os leitores. Vão ser 3 tópicos aqui principais, tá? Eu não vou falar muito assim de questões tão técnicas, né? Descreve dessa forma, descreve... Cara, descreve como você enxerga. Isso é o básico, sabe? Eu não vou nem contar isso com um tópico aqui no vídeo, porque é o tipo de coisa assim, que a gente realmente... O básico do básico do básico é você pensar na imagem na sua cabeça, tá? Descrever o modo como você enxerga o cenário, tá? E ler bastante. Ler para você também ver o seu jeito de escrever, sabe? Pensa nos escritores e escritoras que você mais gosta, lê como que eles fazem para escrever qualquer coisa e também se inspira para criar a sua narrativa. Isso é o básico, tá? Pensar no que está na sua cabeça, na imagem que está na sua cabeça, tá? E também se basear na sua própria leitura para você também escrever isso interessante. Feito esse básico, tá, para você melhorar ainda mais a descrição do seu cenário, tem 3 passos aqui muito interessantes para você. Um passo muito importante que alguns escritores subestimam bastante é você fazer pesquisas e buscar referências. Então, se você está escrevendo, por exemplo, um prédio comercial, você pode usar um pouquinho da sua memória de um prédio que você já esteve, seja um prédio residencial ou comercial. Estou dando aqui exemplo. Mas você pode usar qualquer prédio que está na sua memória para escrever de forma interessante, sabe? Agora, se você está escrevendo um castelo, eu imagino que brasileiros, né, tenham ido a poucos castelos ou nenhum castelo na vida. Eu nunca estive num castelo particularmente, sabe? Já estive em palácio, aqui no Rio de Janeiro mesmo, sabe? Mas outra experiência. Então, quando eu escrevo sobre castelos, por exemplo, eu pesquiso, eu leio. Já li bastante já sobre castelo, já como é que funciona por dentro, como é que é a lógica, né? Como é que funciona assim, muralha, como é que funciona, quais são as partes do castelo, né? Como é que é, onde fica o estábulo, onde fica a capela, né? Muito comum castelos terem capelas, por exemplo, sabe? Então são coisas assim que eu preciso pesquisar, sabe? Então quando você está escrevendo algo que você conhece pouco, que você nunca visitou, dá uma pesquisada. Se a cena for, vai pegar um avião, tem a cena dentro do avião, se é só realmente a viagem, você pode pensar na perspectiva do passageiro, sabe? Você não precisa saber exatamente a cabine de comando, né, bagageiro, não precisa saber disso para fazer uma cena simples dentro de um avião, por exemplo. Mas se você quer ter uma cena, tipo, o avião vai cair, né, e a cena vai acontecer um monte de coisa importante, aí talvez dar uma pesquisada em relação a isso pode ser muito útil. Então, se é importante, se for importante, esse que é o ponto, se for importante, pesquisa, dá uma lida, né? É um esforço, vai ir pelo menos 1 hora da sua vida, mas é um esforço assim, básico. Você não vai conseguir escrever algo que você não conhece se você não se informar bem antes, tá? E também ter referências, tipo, pesquisa que tipo de avião você quer descrever de forma específica. Que tipo de castelo, sabe? Eu pesquiso, tipo, castelo de tal país, sabe? Palácio de tal país, sabe? Eu pesquiso, tipo, já pesquisei assim, tipo, Grécia antes de Cristo, Grécia depois de Cristo. Já pesquisei Tailândia medieval, Tailândia antiga, sabe? Eu já fiz esse tipo de pesquisa. Então, que eu não tinha ideia, né? Fui lá e me informei. E usar a imagem de referência é sempre muito útil também. Tá? Eu, inclusive, num vídeo aqui no canal, eu estava escrevendo, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google pesquisar, foi cemitério, foi mausoléu ou foi cemitério? Capela de cemitério, algo do tipo, né? Acho que foi capela de cemitério que eu pesquisei, se não foi a memória. Mas isso me ajudou muito, só de olhar a capela do cemitério,
sabe? Me ajudou muito a minha mente meio que imergir, né, minha própria história e eu passar essa descrição dentro do conto que eu estava escrevendo. Então, assim, às vezes, até você está sem ideia do que escrever, você até sabe, mas está sem ideia, está sem inspiração, está sem criatividade, sabe? Aí você pega e faz uma pesquisa, dá uma lida, olha umas imagens, e isso já estimula o seu cérebro já a trabalhar, a criar, a produzir, tá? Então, é tanto pesquisar, pesquisar e buscar referência, é tanto para caso você não saiba o que você está falando e se informar, como que você já sabe, mas quer já a memória mais fresca, né? As ideias mais frescas no seu cérebro para você passar para o papel na sua história. Então, isso eu acho que assim, é eterno. Pesquisar e buscar referências é eterno. Segundo ponto que eu acho muito importante é você pensar como que os moradores, os habitantes, como que os habitantes dessa localidade se sentem. Então, no shopping center, você vai descrever os compradores, né, os clientes, os funcionários, os lojistas, né, de repente um gerente, de repente faxineiro, faxineira, etc. Pensa como que as pessoas... E descreve isso. Né? O elenco chegou na cidade nova. Como que essa cidade... Como é que as pessoas são nessa cidade? Elas parecem empolgadas porque vai ter um festival, vai ser muito, muito animado, né? Vai ter um carnaval, vai ter uma festa típica dessa cidade em breve, então eles estão correndo, estão comprando, estão se preparando, ou está um clima meio mórbido, ou está um clima meio paranoia, ou está uma cidade que não recebe muito bem, não recebe bem os novos visitantes, então ficam assim ressabiados, ficam assim, pessoas pegam crianças pela mão e levam embora quando o elenco chega perto, sabe? Qual que é o clima que o cenário passa através dos habitantes, tá? Seja uma cidade, seja um castelo, seja um shopping, pensa, né, no cenário, tá? E pensa como que as pessoas estão e descreve isso, né? Descreve olhares, descreve, né, essas impressões que passam. Você passa por isso. Pensa alguma vez na sua vida que você chegou em um lugar e você percebeu as pessoas desse lugar, né? Pô, cheguei num lugar e cheguei num bar e as pessoas estavam todas muito animadas, sabe? Ou cheguei num bar, as pessoas estavam, sei lá, já era de madrugada, era um bairro meio sinistro, né? E as pessoas estavam meio, né, também tortas, meio mais para lá do que para cá, sabe? E não estavam nessa animação, nessa empolgação, elas estavam mais para baixo, então, por algum motivo, estavam meio, sei lá, estranhas, sabe? Pensa nos ambientes que você já visitou e como que as pessoas ao redor estavam, tá? E pensa nisso, e pensa como que isso refletiu em você. E traz isso para sua história. O castelo, eu adoro castelo, né? Acho que o medieval adoro castelo. Mas o castelo pode ter, né, tanto os vassalos quanto os nobres, né? Eles podem estar tanto assim felizes porque gostam do lugar, né? Então é um lugar próspero, é um lugar que as pessoas vivem bem, sabe? De repente, para alguém trabalhar dentro desse castelo é um privilégio, sabe? De repente, a pessoa pode contar, algum funcionário pode contar que eu morava na aldeia, sabe? E agora eu trabalho aqui dentro. Pô, aqui dentro é muito melhor que na aldeia, sabe? Na aldeia faz frio e pessoas morrem de frio. Aqui ninguém morre de frio. Então, pode ser um prestígio, pode ser algo próspero morar num castelo. Mas se, né, o lorde local for um tipo de um tirano, né, um tipo de alguém que massacra os seus vassalos, o clima pode ser outro. Né? Ou então o clima era bom, mas tem um fantasma nesse castelo agora, as pessoas estão com medo. Sabe? Pensa em como que os habitantes dessa localidade, sejam moradores ou então trabalhadores, o que seja, né, reagem. Tá? E a terceira dica é como que os seus personagens principais, como que o seu elenco se sente nessa localidade. Usando isso tudo que eu falei aqui, tá? Usando a descrição, usando os habitantes, né? E tudo mais, como que isso afeta também o seu elenco. Ele chegou, ele se sente intimidado porque o lugar é muito imponente, sabe? E aí fica meio receoso. Eu, Bernardo, se eu chego num lugar cheio de nobres, eu sou o primeiro a cometer uma gafe, sabe? Eu sou o primeiro a tropeçar e quebrar algo, né? Então eu, num lugar muito imponente, eu ia tentar não tocar em nada, particularmente, né? Mas, de repente, uma pessoa pode se sentir em casa nesse ambiente. Pode ser uma pessoa que seja mais nobre, que pode ter uma... Tipo, cara, eu fiquei, né, viajando
esse tempo todo, fiquei dormindo em estrada, dormi em estalagem pela estrada, sabe? E agora estou de novo em casa. Agora eu posso usar minha roupa de gala, né? Agora eu posso sentar à mesa, né? Então alguém pode sentir muita vontade em relação a isso. E percebe, se você tiver um elenco, né? Se tiver tipo 3 personagens, cada um deles pode ter uma perspectiva diferente também nesse cenário, tá? Então, pensando que os vassalos estão com medo, sabe? Porque o Lorde é um tirano e está cada vez mais bruto, cada vez mais impiedoso com os vassalos. E você chega, tem um nobre gritando com o vassalo porque não limpou o suficiente o quarto, por exemplo. Como que cada um se sente em relação a isso? Alguém pode sentir um ímpeto de intervir, sabe? De que isso é uma justiça, isso está errado, sabe? Outro pode ficar amedrontado, pode falar, meu Deus do céu, sabe? Se estão tratando assim vassalo, como é que vão me tratar aqui dentro, sabe? Eu tô pisando aqui tô pisando em vidro aqui, sabe? Tô pisando num terreno meio perigoso. E alguém pode achar aquilo normal, pode achar aquilo, acontece, faz parte, sabe? E aí, a perspectiva de cada um pode também informar melhor o que é esse lugar, tá? E o efeito que causa no elenco, tá? Então, pensa nisso, esse mesmo elenco, tá? E quando eles entram num pub, numa taverna, num bar, como é que eles se sentem lá dentro, sabe? Quando eles estão numa floresta, como se sentem? E assim vai, tá? Quando eles estão num ambiente diplomático, sabe? Cada um deles vai ter essa perspectiva. Então, tenta olhar, que nem você pensa numa maquete bem detalhada, que você fica olhando para ela em vários ângulos, para você olhar cada detalhe dessa maquete. Pensa nisso, tá? Só que em vez de ser uma maquete no sentido literal, é a sua história. Então pensa na história que você está contando, pensa no cenário dessa história em diferentes ângulos. Então, os principais ângulos que eu acho que são importantes você ter, né? Além do básico, que é você ter a ideia na sua cabeça e escrever ela, tá? Que pode ficar um pouquinho cru, pode faltar informações, pode ficar faltando algo para que isso não aconteça, tá? Pensa, faz pesquisa e busca referência. Primeiro ponto isso, tá? Que essas informações mais brutas, tá? E para você polir essas informações brutas e deixá-las interessantes para o seu público, né? Dá a descrição, que é o óbvio, tá? Mas traz também como que os habitantes desse cenário se sentem dentro dele, qual é a energia que eles passam, qual é a sensação que eles passam, e pensa também no seu elenco principal, como que se sente nessa localidade. Faz isso que o seu cenário vai ser muito mais imersivo para os seus leitores. Comenta aqui embaixo o que você gosta de sentir, de ver, de sentir no cenário, tá? Eu gosto muito quando o escritor, particularmente, descreve não só o que é visto e o que é ouvido, né, mas também trazer os odores. De repente, um castelo pode ter cheiro de mofado, ou então pode ter perfume, pode ter incenso, sabe? Enfim, né, um pântano tem um cheiro muito característico, na floresta tem um cheiro muito característico. E o cheiro da floresta pode variar de acordo com a época do ano, sabe? Choveu ontem, é outro cheiro que vai ter, sabe? Isso para tudo, né? Até no castelo, né? Tá chovendo, qual é o cheiro que exala quando chove, sabe? Eu diria que é uma mistura de um castelo, eu iria dizer que essa é uma mistura da grama do jardim, né, do cheiro forte que fica, né, de grama molhada, mas também eu diria que, cara, as pedras do castelo estavam muito quentes, né, o castelo estava fervendo, estava um forno isso daqui, né, e agora resfriou, né, e o cheiro da pedra veio junto. Então eu diria que por fora essa sensação, sabe, do cheiro misturado, o cheiro artificial, né, desse castelo, né, da pedra polida e do aço, né, em contraste com o cheiro da grama natural também, da chuva também. É isso que eu procurei informar, né, de alguma forma, nessa descrição, por exemplo. Fica bem interessante. E eu também diria como é que fica por dentro, né, se ele estava quente antes, estava abafado antes, agora pode estar mais fresco, por exemplo, sabe? Ou então não, então teve que fechar a janela para a chuva não entrar e ficou ainda mais abafado agora, né, porque o calor está todo preso, por exemplo, sabe? Pensa nesse tipo de nuance para apresentar para o seu público. Eu adoro, né, quando algum escritor informa também o cheiro dos lugares. Acho que isso é algo que o cinema, né, a televisão não permite e que quando é feito fica muito interessante também, tá? Então isso é um artifício muito útil
para escritores. O olfato também, não só todos os 5 sentidos, tá? Mas o mais comum é o olfato também. Comenta aqui embaixo o que você gosta de ler em descrição de cenário para a gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe com alguém que pode se interessar por esse conteúdo também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se esbarra pelo multiverso.